Eu acho que pode ser essa maior. Pode ser. Nós começamos em dezembro de 2018, mas a sopa não veio daqui, né? Nós somos ligados ao Lar dos Velhinhos, porque aqui é a coordenação do Lar dos Velhinhos. Lá já houve a Casa da Sopa, que o Jorge Cauí fundou. Porque tinha muitas pessoas que nessa região que não dispunham, né, de alimentação, e começou-se então a fazer durante os 3 períodos do dia, né, manhã, tarde e noite, refeições frugais para que essas pessoas pudessem se alimentar. E nós tivemos então no final da década de 1990 a distribuição de até 3.000 refeições por dia nesse espaço denominado Casa da Sopa. Depois, por uma questão estrutural, essa edificação ruiu, ficou sem uma continuidade da produção da sopa. No ano de 2018, nós tivemos um trabalho executado no SESOM, que eram as cartas consoladoras. Então nós começamos a fazer apenas 2 ou 3 caldeirões de sopa, e ao final desse trabalho nós convidávamos as pessoas que fossem de retorno às suas casas, que buscassem então a prática da caridade, buscando os nossos irmãos invisíveis. Invisíveis explicando, essas pessoas que no nosso dia a dia, elas não possuem um teto, não possuem um local para ficar, e muitas vezes então os nossos olhares seletivos, eles não identificam essas pessoas que se encontram pela rua. O objetivo é servir ao nosso próximo, alimentar o ser humano de corpo e alma, dar amor, carinho, respeito humano, retornar a essas pessoas e mostrar para eles que existe quem se preocupa com eles. A espiritualidade está aí nos auxiliando a auxiliar essas pessoas que tanto necessitam do nosso carinho e nosso respeito. Ela começa pelos voluntários, pelos doadores. Nós temos um grupo aqui da casa, Sebastião Marte, e nesse grupo as pessoas procuram nos ajudar. Na rede social, onde nós colocamos aquilo que seria necessário para a sopa, e as pessoas então doavam 1 quilo de cenoura, enfim, 1 quilo de carne, e depois de angariar tudo isso, um dia para nós colocarmos tudo em condições de ser manuseado, e às sextas-feiras, sempre, na parte da tarde, às 14 horas, nós cortamos os legumes, deixamos tudo preparado, botamos na geladeira. De sorte que no sábado, quando chega por volta de 6 da manhã, nós iniciamos o trabalho da produção propriamente dito, onde outros voluntários chegam, e nós então, por volta de 9 horas da manhã, tiramos 1 hora para a evangelização. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois da evangelização, começamos então a embalar a sopa. E a produção das sopas, dessas vasilhas de 500 ml, dá-se o número aí acima de 500, entre 500 e 600 sopas que são colocadas. A gente entrega essa sopa em Brasília toda, entrega até no Goiás, e ela sempre está a tempo e a hora. Mas e o nome? Nossa sopa chama-se Sopa Fraterna Chico Xavier. Como sempre foi um exemplo para todos, principalmente nessa área da caridade, é alguém que nós fazemos absoluta questão de relembrá-lo. É um trabalho feito por voluntários, por doadores. Simples trabalho, né? Mas que tem dado oportunidade a muita gente, né? Porque nós temos lá hoje a Mocidade Espírita da Casa de Sebastião Marte, que chega conosco já nesse trabalho inicial, porque daqui a pouco serão os trabalhadores do futuro, já totalmente entrosados e imbuídos
dessa possibilidade. Eu sinto que eu estou contribuindo com outras pessoas, ajudando elas, e também eu sinto que quando eu venho para cá eu sinto que minha energia se renovam, sabe? Fazer algo por alguém e contribuir na caridade mesmo, justamente essa prática da caridade. E ver um pouco, por mais que a diferença seja, a gente acha que é mínima, né? Que é um pouquinho, mas aquele pouquinho é muito. É aquilo que faz uma diferença no dia de alguém, faz uma diferença no que ela está sentindo, no olhar, no que ela recebe. E pra gente também. Só do fato de eu estar ajudando lá dentro, assim, e depois as pessoas distribuírem, eu sinto que eu tô meio que numa rede ajudando várias pessoas, e isso meio que conecta e vai ajudando mais e mais pessoas. Um trabalho em conjunto parece até uma... como eu posso dizer? Parece até uma orquestra, assim. Na verdade, eu já trabalhei em várias etapas da sopa, né? Da confecção, da distribuição, né? O que eu mais identifiquei, que eu sou mais assíduo, é na lavagem das panelas, né? Dos utensílios que é utilizado. Aí eu sempre estou aqui com boa vontade, aí, né? Na medida do possível, para dar esse auxílio. Traz uma satisfação muito grande, né? Me traz assim, que nesse período que a gente está aqui dedicando, né? A sopa, né? Em todas as etapas que eu participei, a gente sente assim, com a alma, assim, um benefício espiritual muito grande, que às vezes falta até palavra de pronunciar, né? Às vezes eu saio do meu trabalho, venho para cá, e quando eu chego em casa parece que eu estava descansando. Eu não estava aqui, né, na sopa. Não é só o prato de sopa que nós oferecemos o conforto de conversar com essas pessoas, aqueles que necessitam de uma cesta básica. Nós ajudamos o medicamento para suas famílias. Eu já estava viciado no crack e eu fui e troquei o crack pela cocaína, pensando que eu ia conseguir. Mas também não consegui, aonde eu perdi meu casamento, perdi casa própria, perdi tudo que eu tinha. E por vergonha, né, de não conseguir lidar com isso, fugi de novo para São Paulo. Aí foi a gota d'água. Quando eu cheguei em São Paulo, deparei com Cracolândia, com albergue, aí fui conhecer como viver na rua. E aí eu acabei ficando ali uns 3 anos em São Paulo e me aprofundei em ser um morador de rua. Aí eu vim para Brasília sempre procurando um lugar novo para tentar uma vida nova. Mas nenhum desses lugares eu consegui um apoio, porque sozinho para sair da rua, dos vícios, é muito impossível, muito impossível. Precisa de ter um abraço, precisa de ter pessoas que acreditam, que te amam, que te ajudam. E eu sempre procurando vir para Brasília. Chegando aqui em Brasília, e logo quando eu cheguei, eu fui até o pessoal que mora na rua, né, para pedir um cobertor, perguntar se eu poderia dormir ali com eles. E fiz amizade, e eles falaram, ó, sábado a gente vai buscar uma sopa ali e se cadastrar para pegar uma cesta básica e uma roupa, se você precisar, a gente vai te levar lá. E no sábado, os moradores de rua ali do terminal, onde eu fiz amizade, me trouxeram aqui e me apresentaram aqui esse lugar. Onde me acolheram, onde eles iam até lá. Quando eu não vinha cá, eles iam até lá com o carro entregar sopa, me dar uma palavra. E onde foi feito o convite para mim fazer um tratamento, né? Se retirar, né, da sociedade um pouco e fazer um tratamento, conhecer sobre a minha doença, que chama adicção, conhecer sobre o que é. E nesse momento que ele foi acolhido ali dentro, foi feito a ele um convite. Se ele não gostaria de ir a uma comunidade terapêutica, a ter a possibilidade de um acolhimento e ter uma mudança, né, de vida. E ele então, naquele momento, no momento de lucidez, né, ele resolveu sim ser encaminhado. Então é muito bonito, né, porque depois, quando estava completando os 3 meses, ele pode dar a primeira saída e ele pediu ao nosso irmão Vitor lá, que foi um dos que nos ajudou a encaminhá-lo para Salve-a-Si, que ele gostaria de ir lá na sopa, porque ele queria viver de novo aquele momento.
e testemunhar para as pessoas que aquilo que nós fizemos por ele não foi em vão. E esse abraço todo, esse amor todo que eu estou vivendo hoje, eu já nem sinto mais vontade de usar droga. Hoje eu já consigo ter dinheiro no bolso sem ter que correr para usar droga. Consigo, entendeu? Estou conseguindo voltar a falar com a minha família de novo. Estou falando com a minha família através de ligações, de vídeo. Então eu estou conseguindo reconquistar a minha vida, né, e viver, né? Porque eu não vivia, né? Eu sobrevivia, né? E a gente fica realmente tocado, de muita emoção, porque são pessoas que estão aí do nosso lado e nós às vezes não temos a capacidade de ver. Atrás desse prato de comida existe o apoio espiritual. Os trabalhos benfeitores, dos terapeutas, né, que vêm a agregar fluidos benéficos para aqueles participantes e para aqueles que vão receber essa sopa. Eu, muitas vezes, fico até emocionado, né, de ver esse trabalho gratificante no campo espiritual e assim no campo material também. Eu acho que o amor, o carinho, o respeito que a gente tem pelo ser humano, a gente só sente bem. É um bem-estar assim, que só nós mesmos e Deus, Chico Xavier nos dando força aí, nossa espiritualidade aí nos ajudando, né? Pra gente seguir nossa jornada aí, tá aí toda semana. Gente, de verdade, tudo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está fazendo com muito bônus, com muita coisa. Assim, sempre quando eu espero algo, Deus está me dando muito mais. Até nesse dia, quando eu cheguei aqui, que eu sentei aqui, que eu comecei a ouvir vocês cantarem. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar. E eu fui ver na letra, parece que a letra e a música foi feita para mim, né? Detalhes. Deus é muito detalhista, sabe? Esse lugar aqui, eu não tenho dúvida, é um lugar de Deus, sabe? Eu sentei ali, eu fui vendo ali no retro as palavras, eu fui embalando a sopa ali, eu fui vendo, a época eu estava ali na barraca comendo, 2 horas da manhã, chorando, querendo sair daquela vida. Cara, assim, esse dia, essa manhã que Deus preparou com cada um de vocês, está salvando a minha vida, de verdade, está me dando uma força para mim poder continuar a lidar com meus comportamentos, né, a fazer um hábito, né, de fazer o bem, de querer o bem, de me corrigir, de prestar atenção, de ajudar. Então, assim, de coração mesmo, eu vou levar vocês em todas as minhas súplicas a Deus. Eu vou estar sempre lembrando, assim, o trabalho lindo que vocês fazem no sopa aí. Às vezes vocês pensam que é só ali de embalar, mas aquilo surge algo, cara, de você pegar um alimento e comer e olhar, sabe? E ver que você foi querido, mesmo você estando ali naquela doença. Então, assim, resumindo, cara, o amor que eu sinto aqui e que eu senti aqui desde o começo daqui da minha vinda aqui é esse resultado de mudar de vida, de querer família e, entendeu, de querer ajudar. Muito obrigado mesmo, de coração, gente. Me sinto hoje uma pessoa mesmo importante, me sinto uma pessoa feliz, alegre, entendeu, decidida, assim, sem palavras, hein? Que Deus abençoe e continue, né? Que já abençoa vocês demais. Continue abençoando a cada um de vocês aí. Obrigado. Que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz. O convite é para que possamos fechar os nossos olhos
elevar os nossos pensamentos ao Criador da vida, solicitando aos amigos espirituais que aqui se fazem presença constante, que possa se aproximar ainda mais de cada um de nós, em especial do palestrante da noite, para que possamos assimilar os ensinamentos do alto em favor de nossas evoluções. Dessa forma, harmonizado com os ensinamentos do Mestre Jesus, possamos irradiar pensamentos positivos, de luz, de afeto, curando-nos as nossas próprias dificuldades e restabelecendo campos energéticos para que a espiritualidade possa agir em favor de outros. Na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar e que podemos contar em todos os instantes de nossas vidas com amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade. Pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Bem, então hoje o palestrante é o Cássio Vantuil, né? O Cássio, nós somos amigos muito longa data, né? É o meu diretor artístico aqui, ele que me dirige aqui. Então, está aí no movimento espírita há alguns anos, fazendo um trabalho fantástico, em especial com a arte espírita. Então, é com você, Cássio. Boa noite a todos. Que o amado, querido Mestre Jesus, caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos agasalhando. A todos nós que precisamos tanto dele. Como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia, modelo para a nossa existência aqui na Terra. Gente, é sempre difícil falar depois do PC, depois dessa voz maravilhosa. Eu falei, meu Deus, como que, né? Mas o que Deus me deu, a gente tem que fazer parte. Agradecer também a música. É tão bom quando a Casa Espírita permite a música, que eleva os nossos corações, mexe com as fibras da nossa alma. A gente precisa muito da arte. Bem, o tema de hoje é um tema complicado. Quando o PC me passou o tema O Dever, eu falei, meu Deus, tem a ver comigo, né? E aí, lá no Evangelho, ele está falando do dever. Para ser dever, peraí, é dever de casa, dever do trabalho, dever na casa espírita. Que dever é esse que está lá no Evangelho? No capítulo 6 de Perfeitos. É o capítulo que fala de perfeição, que fala do aperfeiçoamento pessoal. Ele está falando do dever com você mesmo. Como está a sua relação com a lei de Deus? Todos nós sabemos que a lei de Deus não está no livro. A lei de Deus não está numa camiseta, não está no templo. A lei de Deus, para a gente não fugir dela, Ele colocou dentro da nossa consciência, para que a gente não pudesse fugir dela. Tanto é que toda vez que a gente faz uma coisa errada, será que só eu faço coisa errada aqui? Não, né? Quando a gente faz uma coisa errada, ninguém precisa apontar o dedo para a gente. A gente sabe. Bate lá dentro. Bem parecida com Pedro. Lembra de Pedro? Eu adoro Pedro, porque Pedro é gente como a gente, não é? Quando você vê Pedro
ficava nervoso. Tem alguém aqui que fica nervoso? Só eu? Pedro, ele brigava. Pedro tinha dúvida. Pedro é como a gente como a gente. Pensa nele naquela hora derradeira, Jesus para ser preso. O que Pedro faz? Pedro pega a espada e vai para a violência, vai para a guerra, vai para a batalha. Aí Jesus fala assim: Pedro, velho, você não aprendeu nada. Você estava 3 anos comigo e você não aprendeu nada. Eu não vim para destruir, eu não vim pela violência. Aí Jesus teve que consertar o erro de Pedro, porque Pedro, quando pega a espada, ele corta a orelha do soldado Malco. Aí Jesus, olha só, vai lá, pega lá na areia a orelha, dá uma limpada, passa um pouquinho de cuspe ali e gruda. A primeira cirurgia plástica da nossa história foi Jesus que fez. Para corrigir, falar: ó, esquece aí, Deus, esquece. Faz de conta que nada aconteceu. Pedro, embainha a tua espada, cara. Não é esse o caminho. Não é esse o dever que a gente veio cumprir. Mas Pedro, ele foge. E depois ele volta. O coração dele estava apertado. Lembra dele? Coração apertado. Cara, Jesus ficou comigo um tempão. Eu tenho que ver o que vai acontecer. E quando Pedro, ele tenta ver de longe Jesus, ele fica vendo Jesus sendo interrogado. Mas ali no meio da multidão, tinha muitas pessoas ali. Uma chega perto dele e fala: mas eu conheço você. Você andava com esse tal Jesus. E aí, o que ele diz? Eu não. E vai para o outro lado. Do outro lado, uma segunda pessoa reconhece ele. Fala assim: peraí, esse Jesus, ele ficava na sua casa. E Pedro, pela segunda vez, diz: eu não. Ele vai para o outro lado. No outro lado, uma terceira pessoa o reconhece e diz: você? Quando ele curava, você estava do lado dele. E Pedro diz: eu? Nunca vi esse Jesus. Nunca vi mais gordo, nunca vi. E nessa hora, ele ora para Jesus. E quando ele ora para Jesus, o galo canta. O galo canta e ele lembra. Ele lembra da afirmação do Cristo. Quando o mestre avisou a ele: você vai me negar por 3 vezes. E ele diz: eu não. Ele negou. O galo canta a segunda vez. Sabe o que quer dizer o galo cantar? É a nossa consciência quando ela apita. Toda vez que a gente faz coisa errada. É quando a gente não cumpre o nosso dever. O que a gente veio fazer aqui na terra? A gente sempre se pergunta isso. Pelo menos eu me pergunto todo dia. Será que eu estou cumprindo com aquele planejamento reencarnatório para essa vida, para essa existência? Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que eu estou percebendo o que Deus quer para mim? Os recados de Deus. Deus todo dia dá um recado para a gente. Todo dia, cara. Todo dia. Eu posso ser atencioso ou posso ser indelicado. Eu posso ser prestativo ou posso ser preconceituoso. Eu posso ser amigo ou eu posso ser inimigo.
Eu posso ser presente ou eu posso ser ausente. Todo dia Deus está pedindo algo para a gente. Todo dia. E tem a ver com o meu íntimo, com a minha vontade de ajudar. Jesus, quando veio à Terra, Ele veio com um dever pré-estabelecido. Ele veio trazer a boa nova. E todos os povos sabiam que Ele viria trazer a boa nova. Está lá no livro A Caminho da Luz. Está escrita na consciência daqueles que vieram bem antes. Jesus falou: olha, vocês estão chegando na terra agora, mas não se preocupe. Em determinado momento eu estarei na terra com vocês. Eu passarei na terra por todas as dificuldades, por todas as dores que o ser humano há de passar. Ele falou isso para mostrar para vocês como que a gente tem que lidar com as dores, com as dificuldades. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar qual é o dever a ser cumprido. E Ele veio. Passou grande parte da sua jornada escondido, anônimo. Nos últimos 3 anos que Ele se mostrou, e quando Ele se mostra com essa grandeza, Ele provoca o quê? Inveja, ciúme, raiva, agressões. E ali, no Horto das Oliveiras, Ele tem um momento, que é um momento assim chave, que Ele já percebe que ia chegado o momento que Ele havia planejado o público dele, os amigos deles, os discípulos, os apóstolos. Ele havia preparado: olha, eu não vou ficar o tempo todo com vocês. Aproveitem. Aproveitem. E ali no horto, Ele conversa com Deus. Ele sabia qual era o dever dele, desde sempre. Mas ali no horto Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não queria passar por isso. Eu queria ficar mais um pouco com meus amigos. Eu queria ensinar mais para eles. Mas eu sei que a tua vontade é soberana, Pai. Eu sei o que você determinou para mim é isso. E eu aceito de boa vontade. E ali Ele cumpriu o que já estava escrito. Mas Ele não queria aquilo. Ele queria que fosse de outro jeito. Ele não queria ver os amigos deles fugindo. Ele não queria ver ele naquela situação, fazendo a mãe dele sofrer. Ele não queria isso. Ele não queria. Ele não queria ser preso na cruz. Ele não queria. Mas se era a vontade de Deus, se era a vontade daqueles homens, porque Deus, Ele achou que a melhor forma da gente evoluir é com o nosso livre-arbítrio. Por algo superior que a gente não entende. Ele entendeu que cada um tem um livre-arbítrio e Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o nosso querer. Ele respeita eu não querer cumprir o meu dever. Ele respeita isso. Ele respeita. Eu não querer cumprir o meu compromisso. Ele respeita. Você pode não fazer nada que foi determinado para você nas altas esferas, pelo seu mentor espiritual, pelo seu anjo da guarda. Eu sempre digo que eu adoro minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, mas eu
Mas quem gosta mais de mim é o meu mentor espiritual. Pensa alguém que está contigo antes de você nascer e fica contigo até o final. Pensa alguém que assinou lá e fala assim: pode deixar, eu vou estar do lado dele. Você não podia assinar e ele assinou por você. O seu procurador assinou por ti. E está o tempo todo falando: ah não, Cássio, de novo não, cara. Você vai fazer isso de novo. Já faz 10 encarnações que você vacila nessa área. Você vai vacilar de novo. Mas ele não abandona a gente. A gente abandona ele, mas ele não abandona a gente. Isso não é o carinho de Deus por cada um de nós? Determinar uma pessoa para ficar do meu lado, cuidando de mim. E eu olho para os céus e digo: eu estou só. Que ingratidão com Deus. Que ingratidão. Sem contar aqueles amigos familiares que estão do nosso lado. Eu sei que para cumprir o nosso dever, às vezes a gente não tem a melhor família. Ou a família que eu acho melhor, mas é a melhor para o meu desenvolvimento. É a melhor para eu atingir a perfeição que eu quero. Eu sei que você tem uns irmãos complicados. Eu sei que você tem um pai e uma mãe que talvez foram ausentes. Eu sei que você tem os filhos que não cuidam de você. Mas é a melhor família. Mas tinha que ser no Brasil? Tinha. Tinha que ser no Núcleo Bandeirante? Tinha. Tinha mesmo? Tinha. Mas esse emprego é o melhor. Mas essa tarefa, eu queria ter um corpo saudável. Não, cuide desse que você tem, tá bom. Porque foi esse que você plantou. Quando eu não cumpro o meu dever, eu estou plantando. Porque a semeadura, ela é livre. Eu posso semear o que eu quiser. Eu posso deixar de fazer o que eu quiser. Mas na hora de colher, a colheita não é livre. A colheita é obrigatória. Se eu semeei tempestade, vou colher tempestades. Se eu semeei inveja, eu vou colher inveja. Se eu semeei carinho, eu vou colher carinho. E Jesus, quando ensina para a gente o dever, a base dele é o amor. Gente, por que a gente vem assistir palestra se a gente já sabe o que a gente tem que fazer? É para relembrar só. Quando a gente lê uma mensagem dessas, a gente só está relembrando, porque a gente já sabe. Quando a gente vem aqui assistir palestra, tomar passe, participar de estudo, a gente está aqui para relembrar. Assim, relembra aí, cara, porque você já sabe. Você está aqui para relembrar, porque se a lei de Deus está inserida dentro de mim, eu já sei. Eu já sei. E Jesus, quando veio, ele só veio relembrar a gente. Tanto é quando ele fala de amor, quando ele fala da lei de amor, a lei de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, não foi Jesus que trouxe. Já estava lá na lei, com Moisés, no Deuteronômio, já está lá, escrita. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não foi Jesus que trouxe. Jesus veio somente relembrar isso. Peraí, o meu dever tem a ver com amor? Tem. Amar a você. Se ame. Quem que já olhou no espelho? Quem faz isso? Olha no espelho e fala assim: eu amo você. Alguém já fez isso aqui? Faz. Quem não fez, faz.
No começo você fica com vergonha, tá? Tá você mais o outro do espelho, mas não fique. Encare ele nos olhos, se você tiver coragem, e fala para ele: eu te amo, cara. Eu te amo. Nossa, eu amo você. Esse corpo não é o melhor, mas é legal. Esse rosto podia ter um negócio aqui, mas tá legal. Eu te amo. Se amar. Porque não dá para amar o outro se você não se ama. Não dá. Como que você vai dar algo que você não tem ainda? O que não desenvolveu? A partir daí, eu começo a amar o próximo. Porque eu me amo. Eu gosto de mim. E aí, eu consigo amar a Deus. Porque é uma linha de mão dupla. Não dá para amar a Deus se você não gosta do próximo. Não dá. Não dá para amar a Deus se você não se ama. Porque se você não se ama, você não está sendo grato a Deus. Se você não ama o próximo, você não está agradecendo a pessoa que está do seu lado. É só a gente ver. Eu não tenho nada aqui nas minhas mãos que foi feito por mim. Olha, o livro foi feito por outra pessoa, o celular é outra pessoa, a roupa foi feita por outra pessoa, os óculos outra pessoa fez. Alguém fez isso. Sem essas pessoas, eu nada faria. Esse é dever. O dever é amar. Mas Jesus veio trazer um novo tipo de amor. E esse é difícil. O amor que Jesus ensinou para a gente é o amai os inimigos. Esse é danado. Quem tem inimigo aqui? Só eu que tenho inimigo? Ninguém tem inimigo? Olha só, para aqueles que não têm inimigo, se vocês estão na terra e vocês não têm inimigos, num planeta de provas e expiações, é porque vocês estão do lado contrário. Porque quem faz o bem tem inimigo. Vê de Jesus, vê de Chico Xavier, vê de Divaldo Franco, vê irmã Dulce. Quem faz o bem tem inimigos, porque aquele que não quer o bem ataca. Não é à toa que Jesus falou amai os inimigos. Assim, Jesus falou amai os inimigos, mas eu não tenho inimigo. Não, a gente tem inimigo. A gente considera inimigo aquele que pensa diferente da gente. Nossa, eu adoro verde, mas o outro só gosta de azul, só gosta de rosa. Ai, meu Deus. Aquele é inimigo. Pensou diferente, você considera inimigo. Quando Jesus falou amai os inimigos, respeite a outra pessoa. Ela pensa diferente de você, mas respeite. Não quer dizer que você vai abraçar, botar dentro da sua casa. Não, não é isso. Mas respeite. Esse é o amor. Não deseje o mal para quem te deseja o mal. Fulano corta você na rua, no carro, e você fala, vai com Deus. Não é isso que todo mundo faz? O silêncio me deixa nervoso. Não é isso? Tem gente que, assim, vai com Deus, que encontre um poste. Isso não é amar os inimigos. Isso não é amar os inimigos. Nossa, tomara que você encontre um caminhão bem grande. Não, isso não é amar os inimigos. Amar o inimigo vai. Às vezes a pessoa está te cortando porque está com pressa, tem alguém doente, ele vai socorrer alguém, vai ajudar alguém. Não importa, deixa ele ir. Vai com Deus. Vai com Deus. Amai os inimigos. Esse é um dever que nós temos. Amar ao próximo, amar lá no espelho, amar a Deus, amar os inimigos. Mas Jesus não parou aí. Lá no finalzinho, quando ele reúne os apóstolos,
ele dá um outro tipo de amor. Ele fala assim, ó, eu falei para vocês do amai os inimigos, não falei? Do dever que vocês têm que cumprir, falei. Agora eu vou dar um outro tipo de amor. Eu vou pegar o sarrafo e botar lá em cima. Esse é danado. Esse ele falou para os mais íntimos. Falou ali para os 11, né? Judas já tinha ido embora. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse amor não é eu amar o PC como eu quero. Não. Isso aí é fácil. Eu quero que você ame o PC como Jesus ama. Ai. Porque amar como Jesus ama é respeitar a vontade do outro. Amar o outro como Jesus ama é respeitar o livre-arbítrio do outro. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente dá vontade de pegar o livre-arbítrio do filho e tirar. Assim, me dá só um mês sem livre-arbítrio. Tirar o livre-arbítrio dele. Um mês. Mas não é assim que funciona. O amor de Deus é respeitar. É respeitar o livre-arbítrio. A vontade do outro. Como Deus respeita o nosso. Exige tempo. Exige amor. Exige boa vontade. Exige querer. A nossa jornada de encontro ao dever é um caminho íntimo. Aí eu lembro de uma história, que é uma das histórias que eu acho mais lindas. É a história de Jonas. Jonas era um trabalhador. Daqueles trabalhadores bacana. Sabe aquele cara que faz tudo? Faz tudo. Ajudava as pessoas. Quando o sino tocava, ele sabia que era a hora dele levantar e ajudar as pessoas. E aí ele ia ajudar. Ele ia, ajudava, de manhã até de tarde. No início da noite ele chegava, ia deitar feliz que tinha cumprido seu dever. Feliz da vida. E todo dia ele fazia isso. Mas Jonas tinha um sonho. O sonho dele era ver Jesus. Era a única vontade que ele tinha. Aí nas preces dele ele falava: nossa, queria tanto te ver, Jesus. Tanto te ver. E isso foi passando anos. E ele só tinha esse pedido. E ele trabalhava todos os dias. E um dia, quando ele acorda, ele olha para o lado. Quem está do lado dele? Jesus. Gente, ele não tinha felicidade maior. O peito dele estava... Nossa, eu tenho tantas coisas para perguntar. Eu tenho tantas coisas para falar. Eu tenho vontade de me ajoelhar, ficar do seu lado, abraçar. Aí na hora que ele ia dizer a primeira coisa, o sino tocou. O sino toca. O sino toca para lembrar a ele o dever que ele tinha que cumprir. Ele tinha pessoas que necessitavam da ajuda deles, pessoas idosas. Ele tinha crianças. Ele trabalhava na horta. Ele ajudava em vários setores. O sino toca pela segunda vez. Ele olha para o sino, ele olha para Jesus e fala: meu Deus, se fosse eu falava, não. Mas Jonas não é que nem a gente. Jonas é melhor. Jonas, ele olha para Jesus, vira as costas e vai cumprir o seu dever. Naquele dia, Jonas cumpriu todos os seus deveres, mas não foi da mesma forma. Ele tinha um aperto no coração. O sonho dele foi embora. Mas ele faz tudo, cumpre todas essas tarefas. Quando no final do dia ele chega no seu quarto, ele abre a porta. Quem está lá?
Jesus. Ele, espantado, ele olha: Jesus, você está aqui. E Jesus olha para ele e diz: Jonas, Jonas, se você tivesse ficado, eu teria fugido de você. Muito obrigado. Vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, ou manter os nossos pensamentos conectados com o divino, depois da instrução que tivemos nessa noite, acalmando os nossos sistemas psíquicos, nos alinhando com os espíritos amigos que aqui fazem presença constante, possamos então fazer um canal de conexão com o nosso mentor espiritual, com aqueles amigos que estão sempre conosco, não nos deixam em nenhum momento, sempre nos orientando, nos mostrando o caminho, apresentando sempre para nós em nossas consciências os ensinamentos do Mestre Jesus. São palavras do Mestre, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. E que possamos nos sentir fortalecidos nesses instantes, através dessas emanações fluídicas, retirando toda e qualquer energia negativa, transformando-as em energias positivas, energias de bem-querer, energias harmônicas, para que aonde estivermos, em qualquer tempo e em qualquer lugar, possamos testemunhar a presença de Deus em nossas vidas. Que os amigos espirituais possam levar essas energias que aqui foram produzidas aonde se fizer necessário, curando dores, estabelecendo o amor, restabelecendo a paz aos nossos irmãos que nesse momento, por algum motivo, vibram em outras sintonias diferentes daquela que nos leva ao Criador da vida, podendo harmonizá-los e chamá-los novamente ao entendimento que somente o Mestre é indicador de paz, é indicador de evolução, é indicador de felicidade. E que para logo mais, no descanso dos nossos corpos físicos, mais libertos para participar do mundo espiritual, possamos novamente estar conectados em regiões onde o ensinamento do Mestre seja praticado, para que ao retorno ao corpo físico possamos sentir esse fortalecimento e vivenciá-lo no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.